No ano de 2022, o tema autocuidado foi um dos mais mencionados na mídia. Nós vemos todos os dias artigos, reportagens a respeito do autocuidado, principalmente no período que nós estamos vivendo de pós-pandemia. Só que o mundo gosta de dizer que a Bíblia é um livro antigo e que por isso ela não aborda temas atuais. Mas será que é verdade? Será que a Bíblia não fala nada sobre autocuidado? Bom, a terceira lição do quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes abordará o tema autocuidado à luz da Bíblia, sob o título Cuidando-se por inteiro. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito de autocuidado de acordo com a Bíblia. Então hoje nós estudaremos a lição 3 das lições bíblicas da classe de adolescentes. Antes de começarmos essa aula, eu peço que você, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e já quero agradecer os comentários que eu recebi nos últimos vídeos, as mensagens que vocês me deixaram aqui. Fico muito feliz em saber que estes vídeos estão chegando a lugares em que eu não posso chegar, em que eu não posso estar, mas estes vídeos estão chegando. Então você que é novo por aqui, me diga aqui nos comentários de onde você é, para qual classe você leciona, será um prazer conhecer um pouco mais a respeito de vocês. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu responderei no vídeo. Caso surja alguma dúvida ou vocês tenham alguma ideia, alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. Vamos para a lição? A lição número 3, que será lecionada no dia 16 de outubro de 2022, traz o título Cuidando-se por inteiro. Neste trimestre em que nós estamos falando a respeito de como viver no mundo à luz da Bíblia, ou seja, em que nós estamos falando sobre a cosmovisão cristã, traz este tema tão crucial, principalmente agora no ano de 2022, neste momento que nós estamos vivendo de pós-pandemia, nós ouvimos muito falar de autocuidado. E parece um tema muito novo, entender que nós precisamos cuidar do corpo, da mente, parece algo da pós-modernidade, mas vamos olhar um pouquinho para a Bíblia e ver como na palavra de Deus nós encontramos já há muitos anos orientações para que nós pudéssemos cuidar do nosso corpo. Então, para que esta lição esteja bem embasada na palavra de Deus, eu sugiro que você professor, inicie a sua aula pela leitura bíblica. Nós sabemos que neste modelo da lição de adolescentes, nós não temos aqui a leitura escrita como temos nas outras classes. Então, é ideal que o professor já leve aí separadinho na sua Bíblia os textos que serão lidos. Neste domingo, nós leremos 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que diz o seguinte: hoje eu fiz questão de separar os textos para que nós pudéssemos ler, porque falam destes temas que geralmente ficam escondidos pela Bíblia, que é a questão do cuidado com o corpo e com a saúde. Então, olha só o que Paulo vai nos dizer lá na carta aos Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, nós temos aqui essa primeira leitura, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, e a segunda leitura está lá em 3 João, capítulo 2, capítulo não, versículo. A epístola de 3 João tem apenas um capítulo, então nós leremos o versículo 2, no qual diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, estes são os três versículos bíblicos que serão lidos na lição 3. E nós temos aqui a mensagem que está lá em 1 Timóteo 4,16, que nos diz o seguinte: Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Então veja como o apóstolo Paulo, João também, o apóstolo João, cuidaram de trazer para nós alguns textos, é claro, inspirados pelo Espírito Santo, que falam a respeito do cuidado com a nossa saúde, com o corpo, que inclusive mencionam que nós somos
Como nós podemos explicar para os nossos adolescentes que nós somos um ser tricotômico, ou seja, nós, enquanto seres humanos, temos como se fosse três corpos. Um corpo que é dividido em três, ou seja, nós temos o corpo físico, a alma e o espírito. É importante que nós possamos entender que nós somos um ser tricotômico para que a gente saiba de onde advém as doenças que nós chamamos de doenças da alma, as doenças emocionais ou da psique, as doenças, a depressão, que nós iremos falar um pouquinho nessa aula, porque existe no nosso meio cristão uma dúvida, né? Até que ponto a depressão é uma doença, até que ponto é uma manifestação maligna. A gente vê muito falar no nosso meio, né? Eu me lembro que mais ou menos em 2005, 2006, a igreja começava a discutir a respeito do que é depressão. E muitas pessoas tinham depressão e acreditavam que era demônio. Né? Como nós estamos aqui numa aula entre cristãos, que será lecionada para adolescentes cristãos, é importante nós mencionarmos de onde vem. Porque os adolescentes para os quais nós lecionaremos neste domingo são filhos de pessoas que vêm dessa igreja. Então talvez eles já tenham ouvido alguém falar que a depressão é do diabo, que nós crentes não deveríamos ficar doentes. Talvez na sua sala, professor, tenha algum adolescente que pense assim. Então é importante que nós, professores, estejamos bem preparados para mostrar aos nossos adolescentes do que nós somos feitos. Muitos dos erros a respeito das doenças emocionais, eles advêm da falta de entendimento de que nós somos um ser tricotômico, um corpo, uma alma e um espírito em uma só pessoa. Então é importante nós entendermos essa distinção. Como objetivos da aula, nós temos 3, como sempre. Refletir sobre o cuidado com a saúde, compreender o que são doenças emocionais e entender que Deus cura qualquer enfermidade. Amém? Então vamos juntos entender o que esta lição nos reserva. Aqui no Vamos Descobrir, que é o equivalente à introdução, está dizendo o seguinte, que nós vivemos um tempo onde o adoecimento emocional tem se agravado na adolescência. E aqui está um ponto da importância de nós falarmos com os nossos adolescentes sobre a questão do autocuidado. Principalmente agora nesse período pós-pandemia, quantos e quantos adolescentes não se revelaram com doenças emocionais? Amargurados, ansiosos, com depressão, adolescentes que não querem sair do quarto, que ficam trancados o dia todo, que só se relacionam virtualmente, que não querem mais ter contato físico, que não querem mais ter contato com a própria família. Então que o Senhor te use aí na sua sala, na sua classe, né, de adolescentes. Talvez você esteja falando para uma adolescente que está entrando num processo de doença emocional. E essa aula pode ser um bálsamo na vida deste adolescente. Ou talvez você mesmo, professor, que está aqui, que está ouvindo essa lição, que está preparando para lecioná-la e tem lidado com uma amargura, com uma ansiedade, que o Espírito Santo de Deus possa te tocar aí onde você está. Amém? Então vamos lá. A introdução nos mostra o quadro do porquê nós precisamos conversar e refletir sobre autocuidado. O professor pode ler a introdução ou pedir que um dos adolescentes leia a introdução e depois apenas faz algumas ressalvas, né, alguns pontos que o professor queira mencionar. Então aqui na hora de aprender nós temos os 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre o autocuidado. Está nos dizendo o seguinte, que Deus fez o homem completo, corpo, alma e espírito, como nós lemos em 1 Tessalonicenses, e por isso nós precisamos aprender a nos cuidar por completo. Não adianta nós, enquanto cristãos, ensinarmos os nossos adolescentes a cuidarem apenas da palavra, a se dedicarem apenas à oração, ao estudo e esquecer do corpo físico. Não adianta nós cuidarmos só de um e deixarmos o outro de lado. Então aqui vai estar dizendo justamente isso a lição para nós, que nós sempre devemos cuidar da nossa saúde espiritual e do fortalecimento da nossa fé em Cristo, é claro, mas nós vamos refletir do cuidado com a saúde física e emocional, porque nós falamos muito na igreja sobre o cuidado com o nosso espírito, mas um pouco se fala a respeito do nosso cuidado físico e emocional. Então aqui, as emoções humanas precisam de cuidado e a Bíblia fala sobre isso. Paulo escreve para os irmãos que moravam em Tessalônica, aquele texto que nós lemos, que Deus é quem dá toda a paz e ainda diz que ele conserve o nosso espírito livre. A oração do apóstolo é que os irmãos sejam conservados por inteiro até o dia que forem se encontrar com o Salvador. Paulo estava dizendo para Timóteo, seu discípulo, cuide de você mesmo. Essa orientação do apóstolo Paulo demonstra que o autocuidado era responsabilidade pessoal de Timóteo.
Paulo não poderia ir lá cuidar de Timóteo por ele. Assim como nós, professores de adolescentes, não podemos cuidar dos nossos adolescentes por eles. O próprio Deus não pode vir aqui e nos obrigar a ter uma alimentação saudável, e nos obrigar a fazer um exercício físico. O nosso Deus, ele nos dá em sua palavra orientações. E como orientações, nós podemos acatá-las ou não. Então veja que Paulo está dizendo também que Timóteo deveria cuidar dele mesmo, além de cuidar da doutrina e do ensino da igreja que liderava. Então um pastor, um líder, não pode se dedicar só à liderança, né, aos liderados dele. O pastor não pode se dedicar só à sua igreja. É preciso, e ele prestará conta diante de Deus, do que ele fez consigo mesmo, com o seu próprio corpo. O apóstolo João também escreveu sobre o assunto na carta ao qual direcionou a Gaio, a quem João chama de amigo querido, que é aquela que nós lemos, 3 João, e ele diz que o seu desejo é que ele vá bem e que esteja com boa saúde. Da mesma forma, que também estivesse bem espiritualmente. Gaio era um servo muito fiel a Deus, e para o apóstolo João importava que ele estivesse bem em todas as áreas da vida. Assim como João queria que Gaio fosse bem em todas as áreas, o nosso Senhor também quer que nós vamos bem em todas as áreas da nossa vida. Tá? Então nós não podemos nos tornar pessoas, né? E no nosso meio cristão nós precisamos falar disso, né? Quantos nós vemos que claramente pessoas que não têm um cuidado com o seu corpo. Veja que às vezes a gente esquece que a Bíblia nos orienta a cuidarmos do nosso corpo. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito. Então veja que nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, do que nós ingerimos, do que nós fazemos. Quantos de nós não estamos, né, aí acima do peso, precisando de um regime, de um controle? Veja que a nossa dificuldade com a alimentação revela alguns pecados. O próprio pecado da falta de domínio próprio. O próprio pecado da falta de entendimento de que este corpo físico, que às vezes a gente fala, é terreno, isso vai ficar, vou alimentar o espírito, que é o que é eterno. Tudo bem, mas enquanto nós estamos presos a este corpo físico, nós vamos prestar conta diante de Deus sobre o que fizemos com o corpo que Ele nos deu. Este corpo não é só matéria, é a matéria feita por Deus. Então nós não podemos condená-lo a dizer, esse corpo que vai ficar aqui. Mas quem te deu este corpo? Foi Deus. E tudo que Deus nos dá, tudo aquilo que Ele nos concede, deve ser cuidado. Foi nos dado como um presente. E por ser um presente, nós devemos cuidar. Está conosco, mas não pertence a nós. Então é por isso, é este olhar que nós precisamos ter com o nosso corpo, para o nosso corpo. Nós não podemos descartá-lo como se fosse possível trocar de corpo. Não é. Muitas doenças que nós temos, às vezes, são culpa nossa. Advém da nossa irresponsabilidade com a nossa alimentação, da nossa irresponsabilidade com o sono, da nossa irresponsabilidade com o exercício físico. Quantos de nós cristãos não estamos com problemas decorrentes de uma alimentação ruim? Então veja que algumas coisas, como Paulo estava dizendo a Timóteo, são responsabilidades nossas. Nós precisamos aprender isso e ensinar aos nossos adolescentes que quem cuida do corpo pessoal, né, do seu próprio corpo, é você. É você mesmo que prestará conta diante de Deus sobre o que você fez com o seu corpo, com aquilo que Deus te deu. Então que nós possamos conservar o nosso corpo até o dia da volta de Jesus Cristo. Amém? Temos aqui o primeiro auxílio devocional. Como eu sempre falo aos irmãos, aos professores e aos alunos, o auxílio devocional nós lemos mediante a possibilidade. Você, professor, que tem o auxílio devocional aí na sua revista, na revista de professor, você pode ler o que está no auxílio devocional e já trazer essa fala no meio da sua aula, para não precisar ler todo ele. Mas tudo depende da classe que você está. Algumas classes de adolescentes, os adolescentes são um pouco mais retraídos e dá para a gente fazer toda a lição. Outras, os adolescentes são bastante participativos e a gente mal consegue terminar a aula. Então não se preocupe, professor, se você está numa classe que não conseguiu completar a lição. Alguns adolescentes falam um pouquinho a mais, tudo depende da classe que você está. E também é muito bom estar numa classe de adolescentes participativos, né? Se você estiver em uma, que o Senhor Jesus te abençoe e te dê amparo bíblico e teológico para respondê-los, mas é sempre bom estar em uma classe em que eles participam. Faz com que a nossa aula fique melhor, fique mais didática. Nós temos aqui no ponto 2 o cuidado com a saúde física e emocional. Estamos vivendo um tempo difícil. Há muitas aflições, conflitos familiares, violência urbana, dificuldade financeira, frustrações e doenças. Como por exemplo, né? Diante disso, muitas pessoas têm adoecido física e emocionalmente.
a forma com que nós vivemos, a quantidade de informação que nós consumimos, ainda mais com as redes sociais, é enlouquecedora. É realmente difícil manter uma saúde emocional coordenada quando todos os dias nós estamos lendo sobre coisas que os nossos antepassados não recebiam a informação que nós recebemos num dia durante a vida. Quantos deles passaram a vida toda vivendo ali com o que tinha para viver, né? Plantando, colhendo, casando-se, tendo filhos, servindo a Jesus, vivendo uma vida longa, mas sem grandes informações como nós temos hoje. Hoje, a um clique, a gente sabe o que está acontecendo na guerra da Rússia, guerra não sei na onde, guerra não sei na onde, tem uma guerra para estourar, conflitos geopolíticos. Nós consumimos muita informação. Por causa disso, muitos de nós temos adoecido. E aqui a lição nos traz exatamente essa realidade, dizendo que nós temos visto tornar cada dia mais comum a incidência de casos de depressão, crise de ansiedade, bulimia, entre tantas outras situações. O corpo manifesta alguns sinais quando nós temos uma sobrecarga emocional. Alguns exemplos são sudorose, falta de ar, boca seca, formigamento, náusea, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, que é o coração acelerado, sensação de desmaio, tonturas, urgência para ir ao banheiro. Por que é importante nós trazermos esses exemplos e lermos aos nossos adolescentes? Primeiro porque quando a gente lê, a gente consegue identificar se isso está acontecendo conosco. Muitas pessoas estão com uma sobrecarga emocional e não sabem. Então é importante que você, professor, leia, perceba se isso não acontece com você, faça um checklist e leia aos seus adolescentes, peça a atenção deles para isso. Mostre a eles o quanto é importante eles entenderem que se eles estiverem adoecendo emocionalmente, é tratável. Não é algo que nós precisamos nos sentir condenados eternamente a uma depressão, eternamente a uma ansiedade. Tudo isso é tratável. Então, após os exemplos, nós temos aqui que, somado a estes sinais, que podem indicar um problema de comportamento, é o uso exagerado de aparelhos eletrônicos e o consumo em excesso de alimentos. Eu não sei se você, professor, ou você, aluno que está aqui me assistindo, já notou que quando nós estamos diante de um telefone, de um celular, de um tablet, de uma televisão, nós acabamos ou consumindo alimentos em excesso ou consumindo alimento de menos, né? Não consumindo o que deveria ser consumido. Algumas pessoas prestam tanta atenção que esquecem de comer. Outras estão tão focadas no que estão vendo que nem estão percebendo o tanto de colheradas que estão levando à boca. Então veja a importância de nós termos uma alimentação, de fazermos as nossas refeições longe dos aparelhos eletrônicos, longe daquilo que nos distrai. É importante que a nossa alimentação seja feita no momento em que você está consciente da sua alimentação. Então eu estou comendo uma banana, um prato de arroz, feijão e carne, uma salada. Veja a importância de nós nos atentarmos àquilo que os nossos avós, os nossos bisavós faziam tranquilos. Eles chegavam, se alimentavam, tiravam uma soneca depois da alimentação. Hoje a gente está comendo e aqui, com o celular na mão. A gente mal percebe o que estamos comendo. Olha a necessidade de nós revermos alguns pontos de para onde nós estamos indo. Então a lição aqui continua falando que muitos casos de enfermidade emocional têm se tornado cada vez mais comum, inclusive em crianças e em adolescentes, o que é mais triste. E como se isso não fosse complicado bastante, ainda existem pessoas que se referem a esses casos como uma artimanha para chamar a atenção. Quantos pais, quantos professores na escola secular, na escola dominical, não dizem, essa criança quer chamar atenção, aquele adolescente quer chamar atenção, mas às vezes é um problema grave. Ainda mais, como eu falei agora há pouco, nesse período que nós estamos vivendo de pós-pandemia, nós precisamos acender um botão vermelho, um alerta a respeito das doenças emocionais. A lição continua dizendo para falar com a sua família, com a sua liderança na igreja local ou com um adulto de confiança, para não se isolar, para pedir ajuda, para clamar ao Senhor, porque Ele pode curar todas as enfermidades. Cada pessoa que enfrenta dificuldade na saúde física ou emocional deve saber que não se pode negar a existência do problema. Então, assim, dizer, eu tô bem, relaxa, vamos seguir o barco, não é a melhor opção. Quando você está se sentindo sobrecarregado, se você apresenta um dos sinais que foram lidos agora há pouco, ou se você percebe isso nos seus filhos, nas pessoas que convivem com você, nos seus próprios adolescentes na igreja, é importante que nós possamos pedir ajuda a Deus, direção espiritual para falar com essas pessoas, para que elas não se sintam ofendidas e então auxiliá-las, ajudá-las a entender que é tratável. Aqui diz aqui na lição, continua, né? Que se você está passando por algo desta natureza, compreenda que existem diversos profissionais capacitados que fazem atendimento médico e psicológico
e podem auxiliar no diagnóstico e no tratamento. Além disso, a superação dessas questões também demanda uma mudança de rotina. É o que eu falei agora há pouco. Nós não podemos ver para onde nós estamos indo e continuar. Nós precisamos diminuir o consumo de alimentos, diminuir o consumo de informações, essa necessidade de ficar 24 horas por dia logado, de dormir com o celular do lado, de ouvir o celular apitar e pegar o celular na madrugada. Quantos adolescentes não me falam que dormem com o celular do lado da cabeça, no travesseiro, e aí qualquer mensagem que chega eles respondem imediatamente? Meu Deus! A consequência de uma geração que vive em prol do celular é, com certeza, problemas emocionais graves. Porque você não consegue esperar, você está eternamente ligado, não consegue ter uma noite de sono. Que o Senhor nos ajude a entender que tão importante quanto nós termos uma vida espiritual é nós termos uma vida física. Como o apóstolo Paulo disse, é importante que você conserve o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Porque não adianta você conservar o seu espírito e o seu corpo indo para o brejo. Não dá. É importante que nós tenhamos os três conservados. Eles nos compõem, nós somos compostos dos três. Nós não podemos alimentar um só e deixar os outros à míngua. Então aqui diz para que uma rotina de vida saudável, aliada à prática da leitura bíblica, oração e busca no Senhor, lhe darão suporte para vencer essa situação de doenças emocionais. O cuidado da saúde também deve ser uma prioridade. Por isso, desenvolva hábitos alimentares saudáveis, pratique exercício físico com regularidade. A má alimentação, como eu disse agora há pouco, o sedentarismo, são causadores de várias doenças. Nós temos aqui o segundo auxílio didático, que vai nos falar de que, olha esse dado, meus irmãos. Depressão e ansiedade são 2 distúrbios responsáveis pela metade das doenças mentais estimadas no mundo. Estima-se que 740 milhões de pessoas possuem ou depressão ou ansiedade. Mas este é um dado de 2013. Eu vou procurar saber se temos dados mais atualizados, dado de 2021, 2022, né? Ainda mais depois da pandemia, e se eu encontrar estes dados, eu coloco aqui para os irmãos. Estes dados estão no livro As Doenças do Século, do meu pastor presidente aqui em Curitiba, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, e os irmãos podem adquirir este livro na CPAD, tá? É um livro, como eu disse, de 2013, que fala sobre as doenças do século. Mas se eu achar um dado mais atualizado, eu deixarei aqui ao lado para que os irmãos possam pesquisar. No ponto 3, nós temos que o cuidado do Senhor é completo. Tá? Como eu disse agora há pouco, nós somos seres tricotômicos e o Senhor se relaciona conosco nesta tricotomia. Não adianta só nós acharmos que o Senhor, né, eu vou cuidar do meu corpo espiritual, dar tudo para Ele, deixa o físico dele. Não, o Senhor se relaciona conosco, né? Nós precisamos estar em pé, nós precisamos estar bem de saúde. É por isso que os apóstolos vão dizer, eu desejo que você tenha saúde. Porque se você não tiver saúde, irmãos, pensa comigo. Para Jesus caminhar, quanto ele caminhava, para que os próprios apóstolos fizessem a quantidade de viagens que eles fizeram, eles precisavam ter uma boa saúde. Se Jesus não tivesse uma boa saúde, ele não teria conseguido caminhar 10% que ele caminhou. Se os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, se não tivesse uma boa saúde, não teria feito tantas viagens missionárias, não teria fundado tantas igrejas, não teria tido aptidão e físico para escrever tantas cartas. Olha só a importância de nós termos saúde. Então vamos lá para o ponto 3, o cuidado do Senhor é completo. A Bíblia mostra que Deus é zeloso e bondoso. Isso nós temos consciência. Eu espero que se você não tenha, que você adquira. Deus é zeloso e bondoso. Ele é um ser, é um Deus maravilhoso, um Pai amoroso, um Senhor que está sempre à nossa disposição. Às vezes nós é que não assumimos a posição de filhos, né? Que acabamos nos esquecendo de que o Senhor se relaciona conosco em todas as áreas da nossa vida. Então são diversos os relatos que mostram que Deus cura os enfermos. Não é porque a depressão, a ansiedade, esses, como eu falei agora há pouco, desses sinais de boca seca, de formigamento, esse medo, essas fobias, não é porque são doenças emocionais que Deus não as cura. Não existe uma predileção de Deus em curar apenas o que é físico, tá? O Senhor cura também as doenças emocionais. Não há limite para a ação do nosso Senhor. Então Jesus pode curar todas as doenças. Ele já até ressuscitou pessoas que estavam mortas. O que é para ele uma depressão, uma ansiedade, o Senhor pode nos curar. Então, no momento da enfermidade, você pode e deve clamar a Ele. Não importa a enfermidade, apresente ela ao Senhor, creia na sua cura. No momento da dor e da angústia, clame ao Senhor e Ele susterá você.
A palavra diz que todas as nossas ansiedades devem ser apresentadas ao Senhor em oração, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Também temos o texto do apóstolo Paulo em Filipenses que diz: não estejais ansiosos, preocupados, cuidadosos quanto à vossa vida. Esse consumo de informação, nós somos criados para ser ansiosos. É para isso que nós estamos sendo criados nessa geração fast food, essa geração que não consegue esperar, que não consegue permanecer, batalhar, perseverar. Nós temos dificuldade com isso. Falar que alguém vai ter que orar 40 dias parece uma tortura para a nossa geração. Pergunte aos seus adolescentes o que eles acham de alguém que manda mensagem no WhatsApp na segunda e só responde na quarta. Pergunta para eles se é razoável alguém demorar tanto para responder. Eles são uma geração muito mais acelerada do que nós. Então veja a importância de nós termos um olhar bíblico para o nosso corpo e entendermos que se continuarmos nessa direção, não acabaremos bem. As tecnologias aumentaram, mas a nossa disponibilidade enquanto corpo físico permanece a mesma. Eu estava ouvindo recentemente o pastor Jimmy, eu não lembro o sobrenome dele, eu coloco aqui para os irmãos, ele ministrou na Escola Bíblica de Obreiros aqui em Curitiba, e ele fala muito sobre saúde, principalmente para pastores. Então ele vai nos dizer de como nós cristãos, principalmente nós assembleianos, que temos tantas atividades na igreja, vamos em algum momento precisar rever a quantidade de atividades que nós temos, a quantidade de eventos que nós temos, o próprio horário do nosso culto. Veja que nós estamos entrando numa geração que tem adoecido muito. E é por causa dessa quantidade de pessoas doentes que nós precisamos olhar que tem alguma coisa errada. Nós precisamos olhar quando você começa a ter um problema emocional, a primeira coisa que você deve fazer, além de orar, é olhar para a sua vida, olhar para a sua rotina e perceber o que pode ser mudado, o que pode ser alterado. Professor, nós temos então aqui na conclusão que nós devemos zelar pela nossa saúde em todas as áreas, espiritual, física e emocional. E para isso precisamos construir uma rotina saudável. Então, caso venhamos a adoecer, nós podemos buscar o tratamento médico se necessário, mas também precisamos saber, ter consciência de que Deus é bondoso e tem o poder de curar todas as doenças, não só as físicas, também as emocionais. Então, nós temos aqui o vamos praticar, né, as respostas, eu li 2 questões para os professores responderem com os adolescentes, e temos aqui um pense nisso, né, falando da importância de cuidar da saúde física e emocional. Esta foi a lição de hoje. Eu desejo que o Senhor Jesus capacite você, professor, para ensinar, capacite você, aluno, para adquirir conhecimento. Desejo, professor, que o Espírito Santo use as suas palavras, que ele dê a você as palavras certas para que você possa lecionar, ministrar essa aula, né, aos seus adolescentes. Então, por hoje, nós encerramos pensando na necessidade de olharmos para a nossa rotina e vermos o que nós podemos mudar. Outro ponto, não espere ficar doente para mudar o que é possível mudar. Se você, uma das coisas, né, que eu falei aqui, se você percebeu o que você faz na sua vida e que você pode mudar, mude antes de ficar doente. Tenha precaução com a sua saúde, né? Faça a prevenção da sua saúde. Então, que nós possamos meditar aí na palavra do Senhor, perceber que a Bíblia já falava conosco a respeito de autocuidado e lembrar de que somos um ser tricotômico. E por sermos esse ser, recebemos de Deus a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.